Aí a gente falou em zona 0, zona 1 e zona 2. Para quê? Gases e vapores. Vamos ver agora para pó, né? E fibras. Bom, definições para poeiras e fibras, né? Então a gente viu aqui para gases e vapores. Agora para poeiras e fibras, tá? Zona 20, 21, 22. Segue o mesmo procedimento, a mesma lógica que a gente acabou de ver aí para gases e vapores, né? O que é a zona 20? É um local em que a atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó, agora é pó, não é nem mais gases, nem vapor, em forma de pó está presente e contínua, ou existe por longos períodos, né? 21 é o local onde a atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó está presente em forma ocasional, em condições normais de operação da unidade. Então, zona 21, né? Eu tenho pó. Na minha condição normal de trabalho, quando que eu faço e tudo mais, pode existir o pó, né? E esse pó, né, de forma ocasional. Zona 22, zona 22, é um local onde a atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó existirá somente em condições anormais. Saiu uma coisa totalmente fora do normal de operação. E se existir, será somente por curto período de tempo, tá? Beleza aí. Olha esse desenho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, um posto de combustível, né? Como a gente está vendo aqui. Vou fazer a minha classificação aí de zona, né? Então aqui, ó, zona 0, né? Aqui que eu tenho, vamos supor, gasolina, álcool, né? Então aqui, por quê? Constantemente nesse tanque subterrâneo que está aqui, ó, enterrado, assim como o meu caminhão, né, aqui que transporta o combustível, né? Constantemente, né? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter vapor, né, de combustível, seja de álcool, seja de gasolina, tá? Quando eu estou fazendo o meu transporte, né, estou fazendo a minha descarga aqui, ou no meu caso, no meu tanque aqui, ó, estou fazendo o meu abastecimento, é zona 1, porque é muito comum na hora de eu fazer esse abastecimento, vai ter aqui vapor do álcool, da gasolina, do óleo diesel e tudo mais. Então aqui eu vou caracterizar como zona 1. E zona 2? Praticamente 0. Quando vai acontecer eu ter vapor aqui? Quando escorrer. Pô, a mangueira aqui, ó, o que aconteceu? Transbordou, escorreu aqui o combustível, aí chegou mais longe. Então, zona 2, né? Aqui, na hora que estava descarregando, transbordou, teve um vazamento da mangueira aqui no caminhão, ó, e aquilo correu aqui no piso do poço, e aí chegou numa zona aqui, que é a zona 2 aqui, ó, né? E aí chegou a ter vapor. Quando acontece isso? Muito raro, mas pode acontecer. Muito raro, mas pode acontecer, tá? Então aí são as minhas áreas classificadas. Eu acho que aí já deu para dar uma boa entendida, né? Quais os equipamentos elétricos permitidos nessas áreas? A gente já viu um pouco lá atrás, mas vamos dar mais uma olhada aqui, né? Equipamentos elétricos permitidos em áreas classificadas. Quais são? Os equipamentos e dispositivos elétricos devem possuir características inerentes que os capacitem a operar nessas áreas classificadas. Eu não posso utilizar nesses locais qualquer lanterna, equipamento, né? Então, tem que ser equipamentos aí com características inerentes para isso, né? Então, para operar em áreas classificadas com um mínimo de risco e causarem inflamação do ambiente onde estão instalados, tá? Equipamentos elétricos em áreas classificadas ainda aí, ó. Para isso, são utilizadas diversas técnicas construtivas que são aplicadas de forma a produzir o risco de explosão ou incêndio provocado pela sua operação, tá? Esses equipamentos que nós vamos ver, como que eles trabalham? Eles trabalham na medida são baseados no ciclo de explosão, de quebrar o ciclo de explosão, tá? Olhem aí, ó, né? Quem é brigadista, quem já fez treinamento de combate a incêndio, já deve ter visto esse desenho aí, ó, dessa chaminha, né?
ou triângulo do fogo ou quadrilátero do fogo, né? Como que funcionam esses equipamentos? Lembra que eu já falei para vocês lá atrás que quando eu estou o grande problema de vazamento de gás, combustível e tudo mais, não vai ser, né? O grande problema é achar uma fonte de ignição. Então, meus equipamentos elétricos não podem ser uma fonte de ignição, né? Vazou meu equipamento, vazou o combustível, né? Eu tenho gás no ambiente. Para que haja uma explosão, para que haja fogo, eu tenho que ter um combustível, que é já aí o gás que está no ambiente, tá? E eu tenho que ter o comburente, que é o oxigênio, geralmente vai ter, porque eu tenho ar atmosférico, e nesse ar atmosférico eu tenho oxigênio, né? E eu tenho que ter o calor ou fonte de ignição. Então, se eu quebrar um desses três aqui, ó, né? Aqui eu estou com 4, se eu quebrar um desses 4 aqui elementos, eu não tenho fogo, eu não tenho a explosão. Então, como que eu vou quebrar, né? Porque o combustível eu tenho ali presente, direto, que é o meu gás, que é o meu vapor. O comburente eu tenho direto, que é o meu oxigênio, né? A reação em cadeia eu vou ter a partir do momento que iniciar aí a minha chama, a minha explosão. Então, de tudo isso, o que eu vou conseguir quebrar? O que eu vou quebrar? Eu vou quebrar o calor, eu vou quebrar a minha fonte de ignição. Que aonde que está a minha fonte de ignição? Nos meus equipamentos elétricos, em áreas classificadas. Então, meu equipamento elétrico que vai ser instalado na minha empresa, na minha área classificada, tem que ser equipamentos aí específicos, não pode ser qualquer um. Por quê? Senão ele vai dar aí a fonte de ignição e vai ter a explosão, né? Então, vamos ver aí, ó, tá? Tipo de proteção, tá? Símbolo que vai vir aí no meu equipamento e definição, tá? Então, ó, vem aqui comigo um pouco. Vamos explicar aqui um pouco melhor antes de entrar nisso, tá? Então, o que acontece? Eu já sei o que é área classificada. O que é área classificada? Quando eu falar em área classificada, então hoje vocês já sabem que naquele local que tem uma placa indicando área classificada, lá existe presença de vapor, gás ou poeira, pó em suspensão no ar que pode ser explosivo. Então, perfeito, isso eu já sei. O que é área classificada? A área classificada é que eu já sei que naquele local onde que tem pó, poeira, gás, vapor, pode ter aí, lá pode ter gás, vapor ou poeira que pode ser explosivo. Beleza. Então, quando eu ver uma placa daquela, você fala, opa, lá pode ter explosão. Lá, como eu sei que lá eu vou ter constantemente esse tipo de produtos, né? Então, o que acontece? Eu não posso ter qualquer equipamento lá, eu não posso trabalhar com qualquer equipamento, eu não posso entrar nesta área, né, com qualquer equipamento, né? Eu não posso entrar com celular, né? Apesar que hoje os celulares, né, as voltagens dele, a probabilidade de você ter um contato é muito pequeno, né? Gerar uma fonte de ignição. Então, o que acontece? Eu tenho que ter equipamentos especiais para isso. Tá? Então existe uma norma, tá? Uma NBR que vem determinar quais os equipamentos. Então eu tenho motor, imagine só, bomba, um motor que faz a bomba transportar água. Então eu tenho um equipamento específico para trabalhar dentro dessa área classificada. Meu quadro elétrico, né? Que tá lá todos os disjuntores, né? Ali, que chega ali os disjuntores de cada máquina. Então eu tenho ali um painel elétrico específico para minha área classificada. As lâmpadas, como eu falei para vocês aqui, né? Vamos por essas lâmpadas aqui, ó. Eu posso colocar qualquer lâmpada? Não, tem que ser uma lâmpada específica, um holofote específico, né? Para dentro da minha área classificada. A gente já viu isso daí um pouco lá atrás, né? Então, cada equipamento tem uma outra coisa.
Para a zona 1, eu vou usar um equipamento. Para a zona 0 ou zona 20, eu vou usar um equipamento, né? Para a zona 1, eu vou usar um outro tipo de equipamento. Para a zona 2, eu vou usar um outro tipo de equipamento, né? Também tem mais essa que eu preciso aí saber. Vamos então dar uma olhada nessa classificação. Ó, então, tipo de proteção, qual é o símbolo que ele vai ter? Então, meu equipamento tem que ter um símbolo. E qual é a capacidade dele, qual é a definição desse equipamento? Então, quando eu tiver lá um símbolo, olha o símbolo ali, EXD, né? EXD significa que esse equipamento é a prova de explosão, tá? Ele é a prova de explosão. O que ele é capaz? Qual a definição desse equipamento à prova de explosão? Capaz de suportar uma explosão interna sem permitir que essa explosão se propague para o meio externo, tá? Então, EXD significa que o equipamento é a prova de explosão. E quando eu tenho um equipamento que lá na etiqueta, nós vamos ver isso daí daqui a pouco, EXP, significa o quê? Que é um equipamento de tipo de proteção pressurizado, invólucros com pressão positiva interna, superior à pressão atmosférica, de modo que se não houver presença de mistura inflamável ao redor do equipamento, essa não entre em contato com as partes que possam causar uma ignição, tá? Né? Vamos ver outro aqui. Quando eu tenho aí EXE, eu tenho um tipo de proteção de segurança aumentada, tá? Medidas de esse equipamento que tem um EXE, medida construtiva adicionais são aplicadas a esse equipamento que em condições normais de operação não produzem ar com centelhas ou alta temperatura. E depois eu tenho EXIA e EX-B. Seguranças intrínsecas, a gente já viu isso aí também. Dispositivos ou circuitos que em condições normais ou anormais, curtos-circuitos, etc., de operação, não possuem energia suficiente para inflamar a atmosfera explosiva, que são equipamentos com 1 volt, tá? Então, ó, vamos lá, aqui comigo, né? Então, equipamentos EXE, a prova de explosão. Se a minha etiqueta tem EXD, nós vamos ver aí agora, tá? Para tirar a prova disso. Ele é a prova de explosão. O que acontece? Se entrar gás dentro do equipamento, geralmente são equipamentos, luminárias, bombas, painéis elétricos, né? Então, o que acontece? Se entrar gás dentro desses equipamentos de prova de explosão EXD, a explosão que vai ter interna não vai se propagar para o meio externo. Então, não vai gerar o quê? A reação em cadeia, né? O pressurizado, que é EXP, que a gente viu, o que acontece? Meu equipamento tem ele tem dentro dele ar, ele é pressurizado. Então o gás que está interno, deixa eu pegar aqui minha garrafinha de água para vocês verem. Então, exemplo, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui dentro desse, vamos ver o que é que fazer um equipamento. Dentro aqui desse cilindro, eu tenho os comandos, alguns comandos. Quando eu falo que ele é pressurizado, tá? Eu jogo o ar aqui dentro, pressurizo esse equipamento aqui dentro, os comandos estão aqui dentro. O gás que está no meio externo não vai entrar. Por quê? Porque a pressão interna é maior que a pressão externa. Então faz com que o gás não entre, né? Então quando eu falo lá que é EXP, então eu tenho aí uma proteção pressurizada. Eu tenho o gás aqui dentro, provavelmente venha a ser nitrogênio, né? E aí faz com que o quê? O gás internamente, né, faz com que a pressão interna é maior que a pressão externa, faz com que o gás, né, ou o vapor não entre dentro desse equipamento. Quando a gente fala então de segurança aumentada, eu tenho um plus a mais para que não haja a entrada do gás dentro do meu equipamento. Intrinsecamente, o que é? São meus equipamentos portáteis, nós vamos ver aí, né? Que eu levo para lá, para cá, que é meu radiocomunicador, que é meu multigás, lanterna de iluminação.
intrinsecamente, a voltagem que ele tem dentro do equipamento é de 1 volt. Então, mesmo que entra aí um gás dentro dele, primeiro ele é bem vedado, mas se entrar, pode entrar? Pode entrar. Se entrar, a voltagem é tão baixa que não dá o calor suficiente para ter aí a queima, né? Então, vamos ver esses equipamentos aí, vamos ver se bate com aquilo que a gente já falou. Olha aí, ó, né? Tá? Então, isso primeiro que vocês estão vendo aí é um quadro elétrico, né? Um quadro elétrico isso daqui, tá? Sabe lá os disjuntores que eu ligo e desligo, ó? Eles estão aqui, ó. E aí, todo o meu equipamento à prova de explosão, ele tem um laudo e ele tem um certificado, tá? E ele tem que ter essa plaquinha aqui, ó. Ó, então eu tirei foto desse equipamento aqui, a prova de explosão. Peguei, tirei uma foto da plaquinha e vamos analisar aqui, ó. Ele vem com um código EWR 14G60, vem um número de série e olha aqui, ó, BR-EXD. Lembra que a gente viu, ó? Vamos ver aqui de novo. O que é EXD, ó? EXD, a prova de explosão, capaz de exportar a explosão interna sem permitir que a explosão se propague ao meio externo. Então, ó, esse equipamento é EXD, a prova de explosão. Ele não entra o gás, tá vendo como ele é vedado, como ele é robusto, né? É um quadro elétrico. Em vez de ser aquele quadro elétrico que a gente utiliza em casa, ele é para 110, 220, normal, né? 440. Então, ao invés de ele não entra o gás aqui, tá? E se entrar? Se entrar, vai haver explosão internamente e não vai se propagar. Então, ó, tá aqui, ó, a plaquinha tá aqui, mostrando, ó, EXD. E essa daqui é uma luminária, mesma situação, tá? Aqui é uma luminária que não entra gás aqui dentro. E se entrar? Se entrar, ele vai explodir e não vai se propagar, tá? Toda essa tubulação aqui, ó, ela também é a prova de explosão. Quando eu vou fazer a montagem dessa luminária, o que acontece? Eu tenho os fios aqui certinho, tudo tal. Aí eu coloco uma massa líquida aqui. Essa massa líquida vai envolver a parte interna de toda essa tubulação aqui, ó, tá? E vai criar como se fosse um cimento. Então, conclusão, o gás não vai entrar, tá? Olha aqui, a plaquinha que tá nela aqui, ó, BR-EXD. Aqui ela já vai, ó, 2B aqui, ó, 2B também, tá? E aqui T4, aqui, ó, também tipo T4. E aqui são outras especificações que a gente não precisa saber, né? Tá? Então aqui mostra aquilo que a gente viu lá. Ó, aqui, o equipamento à prova de explosão, ele é EXI, que é intrinsecamente seguro. A gente já tinha visto isso daqui, né? Minha lanterna, multigás, meu radiotransmissor, tá? A voltagem dele é tão pequena que não dá fonte de ignição, que não vai dar aí a fonte de ignição, tá? Vamos nessa, vamos lá, olha aí. Equipamento intrinsecamente seguro vem com essa simbologia EX para identificar o equipamento elétrico e de instrumentação, certificados para utilização em atmosferas explosivas, EX, né? Equipamento EX construído e certificado para uso em zona 1 podem ser utilizados em zona 2, porém, ao contrário, não é válido, ou seja, equipamentos certificados em zona 2 não podem ser utilizados em zona 1, pois são de concepção mais simples, com requisitos construtivos menos rigorosos que adotados em zona 1, tá? Tá aí. Aqui comigo, deixa eu explicar aí um exemplo, só para a gente sair um pouco daí, né? E coisa. Então, o que aconteceu? Lembra que eu ia falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo? O que acontece? Uma empresa pediu para a gente fazer um trabalho de NR20, né? E NR20 a gente fala aí que é líquidos inflamáveis e combustíveis. E eles tinham uma zona lá que eles tinham lá, era uma usina, e eles tinham lá a área classificada. Bom, aí a gente já tem o treinamento pronto, tudo, tal, de uma forma geral. E eles falaram assim, não, a gente quer um treinamento específico. Eu quero que vocês mostrem as nossas máquinas, eu quero que vocês mostrem aí
a nossa destilaria, quero que você mostre os nossos pontos. Eu falei assim, perfeito, vamos nessa, vamos lá. Então, é claro que aí fica um pouco mais caro, porque demanda tempo, demanda trabalho e tudo mais. E a gente foi fazer esse trabalho. Vamos lá, umas 15, 20 dias antes, a gente foi colher as fotos, tirar fotos dos locais, né? Para ilustrar aí o treinamento, né? Com o local da onde que eles queriam. E aí eu fui com uma máquina fotográfica normal, tá? Beleza. Tirei pro lado de fora, tirei de vários equipamentos, e aí cheguei lá na destilaria e tinha uma placa dessa aí, área classificada. Bom, eu já tenho conhecimento, falei assim, ferrou, né? Porra, área classificada, e aí como que eu vou entrar com essa máquina? Não vai dar, né, cara? Esquece. Os caras querem que eu tire foto aí, mas, né? Como que eu vou entrar num local desse? Eu não tenho máquina fotográfica intrinsecamente seguro, né? Lembra lá, intrinsecamente seguro são equipamentos que eu levo para cima e para baixo comigo para onde eu vou. E aí tem essa coisa de zona, tem equipamento para zona 1, equipamento para zona 2, eu não tenho, meu não é para zona nenhuma, né? Bom, enfim, aí eu comecei a rodar, tinha um alambrado, olhando para cima, tentando tirar umas fotos de longe, eu tinha uma máquina que dá para puxar o zoom, legal e tal. Cara, a hora que eu vejo, começo a olhar os quadros elétricos, tem um quadro elétrico comum, tá aberto, escancarado. Aí daqui a pouco eu vejo outro quadro elétrico lá, aberto, escancarado, né? E eu vejo um fio, né, enrolado com fita isolante normal, mas sabe quando tá aquele fio já velho, a fita tá quase saindo, você, não, pode parar. Chamei o encarregado da área e tal, falei, escuta, é o seguinte, eu preciso tirar umas fotos, né? E aí, preciso entrar aí e tal, tudo bem? Eu falei, então, não pode, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Aqui é aqui é área classificada, não pode entrar com qualquer equipamento, né? E aí esse equipamento pode ser utilizado aqui? Ele falou assim, olha, não pode, mas deixa eu fazer uma pergunta. E aquele quadro elétrico que está ali aberto, né? Tem outro quadro elétrico que eu vi do outro lado lá, também está aberto e não é intrinsecamente seguro, né? Nem nada, é um quadro elétrico comum, não é? E aquela lanterna, tá vendo lá aquela luminária? Também não é intrinsecamente seguro. Tá vendo aquele fio descascado? Também lá que tá ali, ó, com a fita isolante? Ali não dá, cara, né? Será que eu posso ou não posso, né? O cara fala assim, entra aí, não tem problema. Conclusão, nem o cara, né? Ele só sabia o seguinte, que ali era uma zona classificada, uma área classificada, mas ele não sabia, não tinha conhecimento de quais os equipamentos que podem ser utilizados ou não. Ele só sabia o seguinte, ninguém pode entrar aqui. Na verdade, depois eu descobri o seguinte, só o rádio dos caras que trabalhavam dentro da destilaria que era intrinsecamente seguro. Então, qual que era a orientação? Para entrar aqui, não pode entrar com isqueiro, não pode entrar com celular, não pode entrar com equipamento elétrico e eletrônico nenhum, só com rádio. Por quê? Porque aqui é área classificada. Tá. Só que esqueceram de falar para ele que aquele quadro elétrico, né, não era intrinsecamente seguro, que o fio desenrolado, tudo mal feito lá, né, não faz sentido nenhum dentro de uma área classificada. Enfim, são algumas coisas que a gente passa por aí, que a gente vê, né? E no fim a gente conta para vocês aí como experiência, tá? Então, não adianta só colocar uma plaquinha lá, área classificada, né? Todo o meu processo também tem que estar em acordo. Esses equipamentos que eu tirei aí, que você viu agora, que eu mostrei, aquele quadro elétrico, né? Aquela luminária, é de uma usina, né? Dentro de uma destilaria de uma área classificada, né? Como que eu consegui tirar foto daquilo lá, né? Os quadros, pelo zoom da minha câmera, tá? Eu consegui uma posição, fui lá, consegui tirar, né? Então, foi bom que eu consegui isso daí. As etiquetinhas lá, né? Eu consegui porque o cara tirou lá pra mim, né? Mesmo sem poder, é claro.
né? Não podia, mas a gente conseguiu. Mas é importante para ilustrar para vocês aí, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui as principais fontes aí de ignição numa atmosfera explosiva, né? Vamos lá. Ó, prováveis fontes de ignição numa atmosfera explosiva. Como eu falei para vocês, né? Se eu tenho gás, vapor inflamável, qual é o grande problema? Eu achar uma fonte de ignição. Achar uma fonte de ignição, explosão. Dá certo. Então aí, ó, centelhas produzidas por energia elétrica. Onde que eu vou achar essas centelhas? Rotor, coletor, escova de equipamentos elétricos, motores a combustão, né? B, superfícies com elevadas temperaturas. Aonde que eu vou achar essas superfícies com elevadas temperaturas? Escapes de veículos, sistema de catalisadores de veículos, tá? C, centelhas devido ao atrito entre ferramentas metálicas, contato com cabo de içamento, entre ferramentas e equipamentos metálicos, queda de ferramentas dentro do ambiente, equipamentos de corte, perfuração, tá? D, equipamentos de solda e corte a quente, né? Outras prováveis fontes de ignição aí, maçaricos, lixadeiras. E, ondas eletromagnéticas, celulares, bips, rádios comunicadores, que não tem aí a proteção intrinsecamente seguro. E até mesmo eletricidade estática, manuseio de tubos plásticos e tudo mais, tá? Então, né, aqui comigo, né? Então, o que acontece? A eletricidade estática, uma outra situação, né? Uma coisa que aconteceu numa usina também, né? Eu dei muito treinamento para a usina, muito, fui em muitas usinas, né? Aqui em Mato Grosso, Goiás, aqui dentro do estado de São Paulo, fui em muitas e muitas usinas. Uma outra situação, né? Carregamento de álcool, tá? Então você tem lá na usina a fabricação de álcool, que depois no processo final vai para os tanques de armazenamento, lá 500 mil litros, sei lá quantos, 1 milhão de litros, alguma coisa assim. E depois, o que acontece? Esse álcool vai ser carregado nos caminhões tanques. Olha o que aconteceu numa usina, né? Uma usina já antiga, os caras não tinham muito cuidado com segurança do trabalho, às vezes também não tem conhecimento, sempre foi feito daquela forma. Lembra lá o primeiro dia lá já de treinamento, as primeiras horas de treinamento, né? Por falta de conhecimento, sempre foi feito daquela forma, não tem conhecimento, e a coisa vai, nunca aconteceu nada, e assim vai. Quando acontece, aí a coisa é grave, né? Carregamento de álcool, né? Pô, gera um vapor do cara. Imagina, um tubo, sei lá de quantas polegadas é aquilo lá, né? Sei lá, 8, sei lá quantas polegadas, 10, 15 polegadas, né? O duto, ele entra dentro do caminhão-tanque, lá na escotilha, lá onde que entra, até encher, né? Tem todo um sistema aí de aparato para eliminar as fontes de ignição, né? Para descarregar a eletricidade estática e tal. Só que os caras que fazem o carregamento e descarregamento estavam utilizando dia de frio, estavam utilizando jaqueta de nylon, cara. Nylon, material sintético, né? Quando eu tenho muito atrito, né? Com material sintético, gera uma carga grande de eletricidade estática, né? Principalmente no frio, você pode ver, né? A hora que você leva choque direto. O que é isso? O tempo está muito seco, né? Atrito, né? Com pó, poeira e tudo mais, o carro, né? Atrito, a hora que eu sair do carro eu levo choque. O que é isso? Né? Eletricidade estática. Não vou entrar aí agora nos termos como que gera isso, porque gera e tudo mais. Mas aí o que acontece? Eletricidade estática. Opa, oi, quase, né? Aí, pum, de novo eletricidade estática. Os caras fazendo carregamento de álcool, utilizando jaqueta de nylon, porque estava frio. E o nylon, material sintético, gera mais ainda eletricidade estática. O que aconteceu? Os caras carregando, descarregando, aquela movimentação e tudo mais e tal, gerou atrito, né? A hora que os caras, em determinado momento, o cara fazendo a manobra de carregamento e descarregamento,
explodiu. O cara voou 10 metros de altura e tuf, morreu. Conclusão, o que aconteceu? Fazendo análise de acidente, o que aconteceu? Onde que veio essa explosão? Como que gera explosão? Tá? Se eu tenho vapor, eu tenho gás, para ter essa explosão, eu tenho que ter o quê? Uma fonte de ignição. De onde que veio essa fonte de ignição? Né? Não tinha luz acesa, era do dia, que não sei o que, Conclusão que chegaram, provavelmente a jaqueta dele, que era de nylon, né? Gerou essa eletricidade estática, e aí houve uma faísca, estava numa condição ideal, houve a explosão, o cara voou 10, 15 metros e caiu no chão. Bom, já era, né? Então, quando eu trabalho com combustíveis inflamáveis, eu tenho que ter aí esse conhecimento, né? E ter equipamentos e até mesmo roupa, botina, né? Adequados para trabalhar nesses locais aí. Beleza aqui?